assassino e deixam ele preso. E aí vem uma comitiva da tribo, né, para pedir para matarem o cara. Quer dizer, os parentes, os indivíduos do grupo não queriam que ele ficasse preso. Porque pro grupo, a prisão de uma pessoa é extremamente humilhante. É melhor ser morto do que ficar preso. Quer dizer, uma noção completamente diferente dos ingleses, né? Determinada uma racionalidade de valor, certo? Que se estabeleceu no grupo, né? Que não tem a ver com a tradição? Tem, mas é muito mais racionalidade do que chegar lá e pedir para os ingleses para matar o cara. Não é fazer, é matar o cara, né? Mas eles não podiam matar. Então eles racionalizaram a coisa e vamos lá conversar. Então, e a identidade do grupo que determina o valor. Porque o valor, e isso daqui é importante. O que é o valor? Em última instância. O valor é uma regra. Não pode matar, não pode cobiçar a mulher do outro. Existem religiões cristãs onde os homens podem ter mais uma mulher. A maior parte das religiões cristãs não pode. Os muçulmanos podem. A regra, o valor, depende do grupo. É uma decisão coletiva do grupo. Então, a identidade é um elemento que perpassa essas coisas. Se você pensar bem, a identidade, ela afeta isso daqui. Certo? Tem lugares que as pessoas gostam, sei lá, não sei, dá exemplo, né? Lugares que tem muito mais livrarias do que outros. Hoje em dia já não é mais tão importante ter livraria, mas ainda é gostoso você chegar na livraria, ficar folheando, ler o livro, etc e tal, né? Tem lugares que você vai e não tem livraria. Isso é obviamente um reflexo dos interesses materiais das pessoas. As pessoas não querem comprar livro, né? E isso está associado ao quê? À educação, a como a pessoa foi criada, com os valores que os pais tinham a respeito dos livros, etc e tal, e virou isso, né? Então, a identidade, o grupo, é uma coisa muito mais ampla do que só a tradição. Ele afeta a tradição, claro, mas afeta toda a motivação. Isso para os economistas funcionais, claro, né? Porque para a teoria neoclássica, como as escolhas são independentes e não são influenciadas pelos outros, o grupo não tem menor importância. O grupo da teoria neoclássica nem precisa, não existe. Certo? Não tem razão de ser um grupo da teoria neoclássica. Bom, as restrições situacionais nós já conversamos um pouco, então nós podemos entrar nas consequências da alteração dos pressupostos. Em primeiro lugar, as preferências vão passar a ser estáveis. E preferências instáveis, elas vão gerar uma série de problemas para a maximização, né? E essas preferências estáveis, elas vão ser determinadas pelo fato de se introduzir no modelo a incerteza, ou a informação incompleta, ou a assimétrica, e a racionalidade limitada. Tudo isso vai afetar a estabilidade das preferências, né? Então, esqueçam preferências estáveis. Outra consequência vai ser a relação entre as instituições e a eficiência. O que o North vai falar é que nos modelos econômicos, a eficiência é uma decorrência lógica do modelo. Não tem como. Se o cara tem conhecimento perfeito, tem preferências estáveis, quer maximizar a sua utilidade, ele vai ser eficiente, ele vai maximizar, ele vai conseguir. Então, isso não é por acaso, né? É quase como um beco sem saída. Ele vai chegar na maximização. E aí o North se pergunta, como é que nós ficamos com respeito? Em primeiro lugar, não existe demonstração da existência da eficiência paretiana, empiricamente. Em segundo lugar, modelos microeconômicos podem ser usados para derivar proposições sobre a conduta humana, sobre conjunção alternativa de decisões, mas não podem ser usados para provar que mudanças nas restrições trarão benefícios líquidos para a sociedade, justamente porque a eficiência paretiana não é possível de ser comprovada, né? O que está dizendo aqui é que, dado um conjunto ceteris paribus, certo conjunto de
restrições, você ter espaço, é possível demonstrar uma maximização com aqueles pressupostos. Agora, quais as restrições que maximizariam a situação? Isso daí não dá, porque não dá para explicitar quais seriam as mudanças, como que as mudanças poderiam acontecer. Então, ele sugere que em questionando os pressupostos, ele explicita que não é mais possível se trabalhar com o conceito de eficiência como a teoria neoclássica trabalha. Por quê? Porque se os agentes não estão mais maximizando, a eficiência não está mais acontecendo. Tá? Eficiência é o que é? Eficiência é aquela situação de maximização. Se não tem maximização, não tem eficiência. Nos modelos que trabalham com a estratégia não de maximização, mas de satisfação, as pessoas, os indivíduos agentes, buscam a eficácia. A eficácia é o que é? É produzir um resultado melhor, mas não necessariamente um resultado máximo. A eficiência é produzir um resultado máximo. Então, como no modelo que muda os pressupostos não se pretende, se considera que não se vai atingir o resultado máximo, não tem eficiência econômica, na forma como ela é definida na teoria neoclássica. Vocês estão lembrando, existem 3 conceitos de eficiência na economia, na teoria econômica, certo? Quais são? A eficiência técnica, a eficiência econômica e a eficiência locativa, certo? O Noff está falando da eficiência econômica e da eficiência alocativa. A eficiência econômica é fácil de demonstrar, é a maximização da utilidade, a maximização do lucro, certo? Essa é a eficiência econômica. Agora, a eficiência locativa, o que é? É a eficiência paretiana, no modelo da teoria neoclássica. É aquela situação onde ninguém vai ficar pior. Alguns melhoram, ninguém piora. Essa é a eficiência alocativa. E isso é uma situação de maximização geral, né? Pensar geral. O que nós estamos falando é que, como isso aqui não foi demonstrado, o Erro demonstrou que não é possível demonstrar a existência dessa maximização, tá? Nós não podemos falar em eficiência no caso da eficiência alocativa. Então, o que o North vai propor no lugar da eficiência alocativa é o que ele chama de eficiência adaptativa, que é um conceito meio esdrúxulo, eu acho, mas que ele sugere que a eficiência é atingida quando os agentes conseguem experimentar o máximo possível. Porque quanto mais o agente conseguir experimentar, maior a probabilidade de que ele vai conseguir um resultado o melhor possível, não é o máximo, tá? O melhor possível dentro das restrições. Mas isso é um processo, é uma coisa que, como eu já disse, não tem um repouso. Melhorou, vai continuar buscando, vai continuar. E ele vai continuar buscando como? A partir da experiência da busca anterior dele. Porque o único norte que esse indivíduo tem, como ele não sabe nada da frente, ele só tem a informação do passado. Ele vai usar o passado para orientar o caminho futuro dele. E é por isso que essa racionalidade limitada, ela traz à tona a importância do processo, do caminho. Ao contrário da teoria neoclássica, que o caminho não tem a menor importância, porque as mudanças são instantâneas. Tá? Mas isso a gente vai voltar nessa questão. Então, essa eficiência adaptativa é isso, é uma eficiência associada ao caminho que os agentes percorrem, tá certo? Da rapidez com a qual eles conseguem melhorias de resultado. E isso ele vai dizer que essas melhorias, elas são cada vez mais frequentes quanto mais o agente experimenta formas diferentes de fazer a coisa. Relação das instituições com a maximização. Ele diz que a maximização, como nós já estamos falando aqui, só tem sentido no ambiente onde existe a troca de mercadoria restrita, perfeita informação, direito de propriedade perfeitamente definido. Nesse caso, o custo de cumprimento do contrato é zero. Aí a nova economia assume o conceito da racionalidade limitada, estratégia satisfatória, e portanto não tem satisfação, não
tem maximização, tem satisfação, que foi o que nós já vimos. Instituições de equilíbrio. De novo, segundo o modelo da escolha racional, os indivíduos maximizam dados preferências, as expressões e conjunto de escolhas. Ele dá o exemplo da teoria neoclássica, e daí o equilíbrio é um resultado não intencional das firmas que estão maximizando. Nesse novo enfoque da nova economia funcional, nós temos novas restrições, tem surgir de propriedade, endogenização das. E, portanto, ele vai dizer simplesmente aqui que a análise é mais complexa, não vai muito mais longe. E aí a gente pode entrar nos novos conceitos. Primeiro deles, que surge, se torna importante, direito de propriedade. Essa definição é do Eggers. O que é o direito de propriedade? É um método de estabelecer a autoridade de indivíduos de selecionar qualquer classe de usos não proibidos para um bem particular. Então, o que é? Primeiro, é um método de estabelecer autoridade de indivíduos sobre o uso de bens em geral, desde que não proibidos. Na verdade, é um método de estabelecer a capacidade de extração de alguma coisa de interesse do indivíduo de um determinado bem que não seja proibido. Tá? Não que os indivíduos não vão fazer usos proibidos de bens. Os indivíduos podem fazer uso, mas a definição do direito de propriedade não inclui usos proibidos. A definição só inclui usos não proibidos. Sei lá, captando zoneamento em São Paulo. O que uma pessoa pode fazer com um imóvel que a pessoa tem? Depende de onde o imóvel está situado. Né? Se o imóvel está situado em uma zona industrial, a pessoa pode fazer qualquer coisa, pode morar, pode ter uma indústria, um comércio, o que quiser. Se o imóvel está situado em um local onde não é permitido o uso industrial, mas é permitido o uso comercial, a pessoa pode ter um comércio, mas não pode ter um... e assim por diante. Então, o direito, na verdade, ele estabelece o que os indivíduos podem fazer com a coisa. E esse é um conceito bem mais amplo que o jurídico, o Edson deixa bem claro, porque existem as noções, certo? Que as pessoas têm a respeito do que é válido, o que é correto, o que não é correto. Pode até ser proibido por lei um determinado uso, mas as pessoas acham que a lei é exagerada e as pessoas aceitam o uso da coisa. Sei lá, eu estou imaginando, pega essas avenidas em São Paulo que estão em zonas onde não é possível o comércio, mas que os comércios se estabelecem. Certo? Claro que tem propina envolvida, tem uma série de coisas. Mas se os vizinhos efetivamente considerassem que aquele uso não é adequado, certamente aquilo não se manteria. Então existe um certo entendimento de que é um absurdo não permitir comércio num corredor comercial, que acaba virando um corredor comercial. Isso traz à tona a diferença, que eu já devia ter falado dele, entre o que é legal, certo? E o que é legítimo. É mais importante para o direito de propriedade o que é legítimo do que o que é legal. O que é legal, obviamente, é o que é juridicamente determinado. Tá? O que é legítimo é o que as pessoas consideram como um uso correto da coisa. Pode ser diferente. Por exemplo, a nossa Constituição já teve um artigo que proibia, que era para a lei da usura, que proibia taxa de juros superiores a um determinado
montante. Certo? Nunca foi obedecido isso. Porque ninguém considerava que pudesse haver um teto estabelecido constitucionalmente para uma taxa de juros. E as pessoas faziam as transações com as taxas de juros que elas achavam que podiam fazer. Então, o legítimo é o que as pessoas consideram. Isso daqui que é importante, porque é isso daqui que determina o comportamento das pessoas. O legal, ele vai ser importante se ele for legítimo. Se o legal não for legítimo, o legal não se mantém. Vai acabar sendo alterado. Então, o direito de propriedade, ele está muito mais relacionado à legitimidade dele, do direito de propriedade, do que à legalidade de estar na lei ou em qualquer outra dessa. Por isso que o Erickson fala que é um conceito mais amplo do que o conceito jurídico exclusivamente. E aí ele diz que existem 3 tipos de direito de propriedade: o direito de usar um bem, o direito de oferir a renda de um bem e o direito de transferir os direitos do uso do bem. A capacidade de extrair algum benefício de um bem determinado pelo direito de propriedade vai depender da qualidade do enforcement do direito de propriedade. Tá? E aí começa, aqui aparece um outro conceito importante que é recorrente em economia institucional, que é o conceito de enforcement. Não tem uma tradução boa. Uma vez uma advogada deu uma tradução, parece que juridicamente é correta, mas é uma palavra que para mim não tem significado nenhum, uma palavra enorme, eu acabei até esquecendo. Mas enfim, relacionado ao enforcement, tem a questão do custo do enforcement, que nós já falamos um pouquinho aqui a respeito disso. O enforcement, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Negativo é a penalidade, a multa, a repreensão, o que você quiser. O positivo é o prêmio, o encorajamento e outros tipos de coisas. Por exemplo, o sindicato que para incentivar as pessoas a se sindicalizarem oferece colônia de férias, oferece serviço dentário, plano de saúde, com condições melhores. Isso tudo é enforcement positivo, no sentido de fazer a pessoa cooperar. Né? O direito de propriedade é a mesma coisa. É necessário que exista algum tipo de enforcement para que seja garantido o direito de propriedade das pessoas. Então, a minha casa, ela não é invadida por pessoas, por quê? Mas certo, existe algum tipo de enforcement. Tem uma lei que proíbe, que dá propriedade para mim. Mas isso não garante, por exemplo, que sem-tetos ocupem edifícios que estão relativamente abandonados. Ou que o MST ocupe propriedades rurais que está, às vezes até produtiva, não muito produtiva, mas produtiva. Nesse caso, se a polícia não tira essas pessoas, o que está acontecendo com o direito de propriedade? Dos proprietários, dos ditos proprietários. Está sendo violado. O direito de propriedade está sendo. Você falar, se não pegaram ele, vou fazer também. Se não repreender. Claro. E aí entra um pouco essa questão aqui, certo? Se a sociedade admite que fazendas sejam invadidas, que prédios sejam ocupados, etc, etc e tal, é porque a legitimidade, ou o direito de propriedade, que é legítimo, não é o direito de propriedade que é legal. É um outro direito de propriedade. O Erickson, o Norris, o pessoal, quando está falando de direito de propriedade,
eles são geralmente, apesar de eles saberem que o jurídico não é suficiente para estabelecer direito de propriedade, eles em geral estão falando no jurídico. Porque é muito importante para eles a questão do direito jurídico, da propriedade privada, etc. e tal, porque isso é a base do funcionamento do sistema capitalista. Então, se existe alguma pretensão para que um país se desenvolva, é necessário, como todos esses autores falam, eu acho que eles têm razão, que o direito de propriedade seja claro e garantido. Qual é o empresário que vai fazer um investimento no meio rural se ele achar que a empresa dele vai ser invadida por sem terra? Não vai, porque ele não vai ter como garantir o retorno que ele esperaria daquele investimento. Então, o direito de propriedade legal ser respeitado é uma condição sine qua non, segundo esses autores, para o desenvolvimento econômico. Isso todos falam e todos concordam, e acho que ninguém discorda disso. Agora, isso não quer dizer que o direito legal seja efetivamente o direito que é socialmente aceito, que é o legítimo. Certo? Por exemplo, favelas dentro das cidades de São Paulo, ou do Rio, ou de outras grandes cidades. A polícia não entra. Existe uma outra estrutura de segurança pública dentro das favelas. É um outro mundo. A lei não está lá. A lei que deveria servir para o país como um todo, ela não está lá na forma como ela está nos outros lugares. Então, uma coisa é a lei, outra coisa é a legítima. O direito de propriedade nas favelas é diferente dos direitos de propriedade, sei lá, nos jardins. E é isso que é o direito de propriedade. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, porque para deixar bem claro para vocês que o direito de propriedade, como todas as regras, que tem essa questão da legalidade e da legitimidade, elas são decisões, de novo, eu vou insistir porque eu tenho que insistir nisso, elas são decisões coletivas do conjunto de pessoas subordinadas à regra. Se as pessoas não aceitarem a regra, ela não vale. Ela pode ter sido sancionada pelo Congresso Nacional. Se as pessoas não aceitarem, ela não vai valer. Pode ter a punição que tiver, ela não vale. Ela precisa ser aceita pela coletividade, ou pelo menos para a coletividade a qual se refere. A lei do morro. A lei do morro é diferente da lei de Ipanema, no Rio de Janeiro. Tá certo? E, portanto, isto é uma questão de decisão coletiva e de decisão de pessoas, de novo. O direito de propriedade, ele não é natural. Ele não está relacionado, ele não é intrínseco ao bem, o direito de propriedade. O direito de propriedade é aquilo que a sociedade atribui ao bem. Uma mesma casa, do mesmo tamanho, com as mesmas características, em bairros diferentes da cidade de São Paulo, tem direito de propriedade diferentes. Essa cadeira, se ela estivesse na minha casa, ela teria um direito de propriedade associado a ela completamente diferente do direito de propriedade que está associado a ela, ela estando aqui nessa sala de aula. Então, o direito de propriedade não tem nada a ver com a coisa. O direito de propriedade tem a ver com que as pessoas aceitam que deva ser o papel da coisa na sociedade. Se essa cadeira vai ser do professor da sala de aula durante a aula, e fora da aula também é de quem quiser sentar. Às vezes até durante a aula também é de quem for fazer um seminário. Então tem esse direito. A da minha casa não pode ser usada por qualquer um. É só por quem eu deixar usar. Tá certo? Não é qualquer um que vai usar a cadeira. Pode ser igualzinha, essa daqui comprada no mesmo dia, no mesmo lugar, mas vai ter um direito de propriedade completamente diferente, porque é um outro entendimento que se dá ao uso que vai ser feito dessa cadeira. E o entendimento ao uso da cadeira depende dessa convenção social, que precisa estar por trás, inclusive da regra, mesmo que se torne uma regra legal, precisa estar por trás dessa convenção. Outro conceito muito importante, custo de transação. Esse nós vamos falar dele o tempo inteiro. Definição. São os custos incorridos pelos agentes
quando trocam direitos de propriedade por ativos econômicos e fazem cumprir os seus direitos exclusivos. Ou seja, é o custo de fazer as trocas, como o próprio nome diz, custo de transação. A teoria neoclássica, qual é o custo de transação? Zero. A teoria neoclássica, o custo de transação é zero. E nós vamos ver já já. O Erickson ainda vai dizer, antes de definir mais, identificar quais são os elementos do custo, ele vai dizer que o custo de transação leva em consideração a definição clara dos direitos de propriedade, a questão da organização e a estrutura das instituições políticas. O custo de transação é um elemento que sofre influência de muitas dimensões, né? Desde os direitos de propriedade até as instituições políticas. Bom, os direitos de propriedade estão associados exatamente às instituições políticas, né? Mas aí ele vai identificar quais são os elementos. Em primeiro lugar, a busca por informação sobre a distribuição dos preços e qualidade dos bens e serviços e por compradores e vendedores potenciais pela informação relevante sobre o seu comportamento e circunstâncias. Como o consumidor não tem, ou o produtor não tem conhecimento perfeito a respeito dos bens de consumo ou os fatores de produção, ele vai ter que ir lá, vai ter que saber o preço, vai ter que saber qual é a qualidade, vai comparar, vai ter que ter informação sobre quem está vendendo para ele, né? E isso tudo demanda tempo, demanda dinheiro. Essas coisas, como apareceu na aula passada, estão tendo seus custos reduzidos pela disseminação da informação. Você quer comprar uma geladeira hoje em dia, você tem 3, 4 sites que fazem comparação de preços entre várias lojas. Então é muito mais barato hoje em dia o custo de fazer uma compra de geladeira do que era antigamente. Antigamente você tinha que ir de loja em loja, tá certo? E você obviamente que não ia andar São Paulo inteiro, né? Você ia ficar no seu bairro, ou você ouviu falar que tem um outro bairro lá, você ia naquele bairro, mas obviamente você perderia muito mais tempo e gastar muito mais dinheiro para comprar uma geladeira que você compra hoje. Mas ainda assim, se vocês vão comprar uma geladeira hoje, vocês não vão perder menos que 1 hora no computador. Certamente vão perder mais que 1 hora no computador para comprar uma geladeira. E em determinados casos vocês vão pelo menos numa loja para ver o que é a coisa que vocês vão estar comprando, dependendo do tipo do bem que vocês estão comprando, né? Então tem o custo da obtenção da informação a respeito do bem e também do comprador. A barganha é necessária para encontrar a posição de compradores e vendedores, quando os preços são endógenos. Claro, se for um preço de mercado, o preço do alface na feira, não adianta você ficar barganhando com o cara, que ele vai ter preços dependendo do horário e das chuvas, mas não de você com ele, tá? Agora, se você vai comprar uma casa ou vai fazer um aluguel, tá? Esse preço é endógeno na transação. Esse não é de mercado. Esse vai depender da negociação dos caras, tá? Então, vai levar tempo. Se você vai comprar, fazer uma fusão de empresas, aí a coisa é muito mais complicada, né? Aí tem escritório de advogado, às vezes leva 3, 4 anos para fazer uma fusão. Então é um custo enorme. A barganha depende do bem, né? O custo de transação depende da natureza do bem. O contrato também, pode ser que nem precise de contrato. Quanto menos contrato precisar, mais barato. Mas tem muitas transações que precisam de contratos muito complexos, né? Realizou o contrato, não acabou a transação. Teoria neoclássica, vendeu, comprou, acabou. Não existe mais. Não tem nem antes nem depois. Aqui vocês estão vendo, tem o antes, informação, barganha, contrato, e tem o depois, tem o ex-post. Tem que monitorar as partes contratantes, ver se vendeu o que falou que ia vender, se vai pagar as prestações que falou que ia pagar, se vai fazer as entregas nas datas que ia fazer. Esse aqui tem que fazer o monitoramento. Tem que poder fazer cumprir o contrato e coletar prejuízos quando os parceiros falham em observar as obrigações dos contratos. E por último tem a proteção dos direitos de propriedade contra terceiras partes, que o Everson dá exemplo com os piratas, o governo que pode se meter no meio das ladrões, enfim, tem como proteger tem como proteger a transação. Então, o custo de transação surge
fato da informação não ser perfeita, certo? Dos agentes não terem racionalidade ilimitada, né? Se a informação fosse perfeita, ambas as partes já saberiam de antemão se a outra vai querer trapacear ou não. E já sabendo que vai querer trapacear, já vai tomar as devidas providências para que a outra não trapaceie. Agora, se a outra sabe que essa sabe que ela vai trapacear, entendeu? Então o troço é um sem fim e o resultado é ninguém trapaceia, porque não tem ganho. Não existe ganho em trapacear, porque todos têm a mesma informação e todos têm toda a informação. Então não tem como um enganar o outro. Não tem como enganar. Então não precisa contrato. Certo? Então não precisa. E tem informação, sabe exatamente qual é a qualidade dos produtos, sabe todos os preços que são praticados em todos os mercados. Então, não tem porquê, não tem custo de transação anterior neoclássica por causa dos pressupostos dela. Quando aparecem essas coisas, quando entra a racionalidade limitada e a informação imperfeita, os custos de transação aparecem. Eles são produto desta mudança desses dois pressupostos. E aí eles vão ter um papel muito importante na teoria, porque o preço do bem não vai ser só mais o preço de produção e comercialização. Vai ser o preço de produção, mais comercialização, mais transação. Segundo o North, o custo de transação, ele tem uma trajetória invertida em relação ao custo de produção. Ele diz o seguinte: no começo dos tempos lá da evolução da raça humana, o custo de produção era muito alto, porque a tecnologia era para lá de rudimentar. E o custo de transação era muito baixo, porque os indivíduos praticamente não transacionavam. E quando transacionavam dentro do grupo conhecido que não tinha, a probabilidade de oportunismo era muito pequena. Conforme a tecnologia vai melhorando, o custo de produção vai caindo. Certo? Então, o custo de produção vai caindo. Aumenta a produção. Certo? Produz-se mais. Produção maior requer o quê? Mercados mais amplos. Mercados mais amplos não são passíveis de serem mercados onde as transações são feitas entre indivíduos conhecidos. Vão ser feitos entre estranhos. E aí o que começa a acontecer? O custo de transação começa a crescer ao longo do tempo. Então, para o North, o custo de transação hoje em dia é muito mais importante do que o custo de produção. Porque ele é justamente todas as precauções que as pessoas precisam adotar para poder fazer transações com estranhos, fazem com que o custo de transação, a tendência natural é do custo de transação. Claro, existem elementos que vão mitigar, que vão reduzir a elevação do custo de transação, que vão aparecer mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Mas para frente, porque nós estamos em cima da hora. Eu termino a aula na próxima.